Porque os CCBistas, você fala uma coisa hoje, daqui a 6 meses eles estão nem aí. Porque o ministério é o pai deles, que é o diabo, eles têm aquela porque o ministério tem inteligência para o mal, né? Então é o seguinte, eles vão trabalhando secretamente, em oculto, no ouvido dos CCBistas, para fazer com que eles aceitem as decisões deles mesmos. Você não vê o negócio da TV aí? Da internet? Você não vê os tópicos aí que não pode fazer velório de ninguém na congregação? Não estão fazendo velório na congregação? Então é o seguinte, porque o ministério é hipócrita e o povo também é hipócrita. Sabe, todo mundo é hipócrita. Na congregação, estou falando na congregação do Satanás que está aí, desse povo CCBista, todo mundo é hipócrita. Eu já falei aqui de comodatário que não podia ter carro e tem, funeral, não podia ter funeral e velório, funeral no pátio da igreja está tendo, porque é hipocrisia, rapaz, porque o ministério faz, então o povo também faz suas hipocrisias. Então aqui, ó, o ministério, o poder da persuasão. Então ele vai persuadindo o povo. Sabe, tem aqueles... Sabe, o ministério levanta aqueles caras, aqueles CCBistas que não tem dom nenhum, que não tem capacidade nenhuma, que não tem nada. Ninguém aceita, né? Metade da igreja já não aceita. Mas aí eles levantam a força e vai lá. Aí fica fazendo aquelas caravanas de ancião, de diácono, de cooperador, e indo lá na igreja para persuadir o povo a aceitar aquela estátua que ele pôs lá, né? Porque o sujeito é tão estátua, ele não sabe de nada, ele não sabe falar nada. Mas aí o ministério põe ele lá porque ele tem dinheiro. Eu conheço vários casos assim, de cooperador de jovem foi alçado para cooperador de jovem porque era patrão do ancião. Eu conheço isso, eu sim aqui, que era patrão do ancião. Aí o ancião mais velho da cidade era funcionário dele. Que ele tinha 2, 3 lojas e esse ancião mais velho da cidade trabalhava para ele. Aí ele foi para cooperador de jovem. E aí o CCBista da igreja não aceitaram. Aí todo dia, 3 cultos por semana, tinha ancião e cooperador lá, persuadindo o povo em cima do púlpito, sabe? Em nome que era a palavra de Deus. Mentira, ali estava para persuadir o povo. A persuadia com ameaça, persuadia com carinho, para aceitar, sabe? O Senhor capacita, para aceitar a estátua que foi posta pelo ancião mais velho, porque era funcionário do cooperador de jovem. Porque o ministério tem várias caras, né? É camaleão, ele muda de cor o dia a dia. Se necessitar hoje ele ser verde, ele é verde. Se amanhã necessitar dele ser azul, ele é azul. Se amanhã depois é preto, e assim vai. Se você traficar, é pecado. Desviar é pecado. Corromper os outros é pecado. Você chantagear. Porque a irmandade muito. Por que muitos CCBistas, por que a maioria dos CCBistas não critica o ministério? Mesmo sabendo que o ministério é corrupto, é pecador, é hipócrita, é mentiroso. E tem toda sorte de abominações. Por quê? Por causa que tem medo de passar necessidade e aí a alma da piedade não suprir. Porque tem uma lei que o diabo impôs através do ministério, porque o diabo impõe a lei dele através do ministério. Vai impor uma lei através do porteiro? Através do músico? Do instrutor? Do irmão de banco? Né? Do rapaz lá do estacionamento? O diabo vai pôr uma lei através desses? Não, rapaz, ele vai pôr a lei através do ancião mais velho, do Brás, das regionais. Vai pôr a lei através deles. Então, qual é a lei que o capeta impôs no meio da congregação? Falo congregação do povo em geral. Qual é a lei? A lei é o seguinte: se você não concorda, você fica calado. Então, essa é a lei que o diabo impôs na congregação dos pecadores. Ele usa quem? Os malfeitores do ministério. Essa congregação dos malfeitores do ministério. Então é o seguinte: se você não concorda, fique calado. Quantas vezes você já ouviu essa pregação? Cala sua boca, fique em paz, entrega na mão de Deus. Ali está dizendo para você ficar calado. Por exemplo, esse maldito ancião, que é o ancião mais velho da cidade, um dos mais velhos da região,
tinha 25 anos na época. Na época tinha 25 anos de ancião. Ele foi regional, subiu para ancião e tinha 25 anos de ancião na época. Era o mais velho da cidade e um dos mais velhos da região. Então ele pôs o cooperador de jovem, que era patrão dele. Então ele ia lá, pregava o quê? Se você não concorda, fica calado. Entrega na mão de Deus, a obra é de Deus. Essa obra é movida. Quando ele fala que essa obra é movida pelo Espírito de Deus, está dizendo que você fica calado. Não pôr sua mão. Essa é a lei do Satanás, que usa o maldito ministério, os malfeitores do ministério, para impor a vontade deles. Essa é a lei do capeta, sabe? Então, o diácono, ele usa o poder do dinheiro, da bolsa, para corromper o cooperador, para corromper o ancião, para corromper a irmandade em geral. Porque, se você criticar o ministério, você não vai ser suprido nas suas necessidades. Se você precisar ficar desempregado, precisar de um transporte, ser levado para um lugar, para um posto de saúde, para um hospital, para ir buscar, precisar de alguma coisa, você não vai ser suprido. Além de não ter o velório, para quem é famosão, cabeça do capeta, para quem segue, para quem se prostra perante o capeta, você tem funeral dentro da igreja. Quem é servo do diabo tem funeral dentro da igreja. Quem não é ameaçado de não ter funeral, porque se não tiver funeral, o poder, quem está no poder olha, quem está no poder é o pior canalha que tem. Se ele não seguir a risca, o caráter, a moral, é o pior safado que tem, quem está no poder. Porque naquele tempo, quem que separava? O plebeu lá não podia separar, mas quem separava? Era o rei, era a rainha, era o príncipe, era a princesa, era a nobreza, os endinheirados, os ricos, fazendeiros. E tudo com quê? Com o aval da Igreja Católica. A Igreja Católica mudava o entendimento. Sabe o entendimento? Sabe mudar o entendimento? Sabe, o rei lá casava politicamente com uma rainha, aí não dava certo, acontecia alguma coisa, ele queria separar, e aí o quê? Ia correr no Papa para mudar o entendimento, sabe o entendimento? Para ele separar e casar com outra, sabe? Já o plebeu e o Zé Ruela lá no canto, se ele criticasse a Igreja Católica, ele era excomungado. O poder é canalha, rapaz, quem está no poder. Então o diácono, ele usa a bolsa, sabe a bolsa? Para corromper. Por que um cooperador, um diácono, outro diácono, ancião, cooperador de jovem, quem tem cargo na igreja, cooperador oficial, não critica isso aqui? Porque eles têm o rabo preso, rapaz. Eles têm o rabo preso. Porque são tudo farinha do mesmo saco. Peca quem faz isso e peca por omissão os outros. Por quê? Porque eles também querem fazer a mesma coisa. Se acontecer, eles estão fazendo a mesma coisa. Então, se for pego, então vai acontecer a mesma coisa. Que nem lá em Brasília. Por que outro ancião não critica isso aqui? Outros cooperador de jovem, outro quem tem cargo na igreja não critica isso aqui. Porque eles estão fazendo a mesma coisa. E é corporativismo, sabe? Eles têm o rabo preso. Então quem tem o rabo preso, quem tem ficha no cartório, não tem moral, força moral para criticar ninguém. Não tem santidade que fala, né? Não tem força moral. Porque se for falar, lógico, a guerra vai ser lá, você também, sabe? Tem uns podres, cada um tem seus podres. Porque eles são todos corruptos. Eles corrompem fazendo e já fica ali. Mesmo que não tenha rabo preso, mas ele fica ali. Aí ele pensa assim, nossa, não vou criticar não vou me meter nisso não. Se amanhã ia acontecer comigo, ninguém vai me incriminar também. Então, você vê aí cooperador de jovem, cooperador renunciar ao ministério, né? Ele sai criticando, faz uma criticazinha ali light, meio suave, mas não critica. Por quê? Porque ele também, rapaz, participou dessa mesma maracutaia aqui. Ele também participou. Ele comeu dos benefícios do altar, sabe? Ele teve os privilégios dele. Então, se ele fazer uma crítica pesada e feroz, o outro lá também tem munição para ir nos bastidores lançar contra ele. Fez parte dos mesmos privilégios. Todo mundo tem um rabo preso. Essa geração que está aqui, essa geração maligna da Congregação Cristã no Brasil, mais conhecida como Congregação Cristã dos Pecadores, todo mundo tem o rabo preso. Rapaz. Por isso que não tem moral para falar nada. Porque todo mundo mamou nas tetas, mama nas tetas das coletas.
sabe administrar as coletas. Coleta de diversos, coleta da Obra da Piedade, fundo de viagem, coleta para construção. Todo o ministério, ministério, quem tem cargo e até o povo, todo mundo quer mamar nas tetas da coleta, por isso que ninguém critica essas coisas aqui. Né? Todo mundo quer mamar nas tetas. Você aí assiste os telejornais de todas as espécies, os telejornais locais, os telejornais dos estados, os telejornais em rede nacional, TV Globo, G1, o Estadão, Folha de São Paulo, Veja. Você já viu falar nesses noticiários de cargos comissionados, né? Sabe quem são os cargos comissionados dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos, do presidente da República? Cargos comissionados são aqueles puxa-saco, aqueles caras que trabalharam na campanha para eleger o dito cujo. Então o sujeito lá trabalhou, até empresário, trabalhou para eleger o presidente, trabalhou para eleger o governador, trabalhou para eleger o prefeito, trabalhou para eleger o vereador, deputado federal, deputado estadual, senador. Então, esses puxa-saco, esses sujeitos que trabalharam na campanha, quando o sujeito lá é eleito, ele ganha um cargo comissionado. Ou seja, para mamar na teta do Estado. Ele vai trabalhar para aquele sujeito lá, que não precisa ter qualificação, basta puxar o saco. Foi para isso que ele trabalhou pro dito cujo, para pegar um cargo comissionado para depois mamar na teta do Estado, rapaz. O que é mamar na teta do Estado? Mamar na teta dos impostos. Os impostos da prefeitura, os impostos do governo do Estado, os impostos do governo federal. Então esse sujeito que é cargo comissionado, ele mama nas tetas, ele tem a regalia. Ele tem mais regalia do que aquele sujeito que estudou e passou no concurso público que está lá, que também mama nas tetas, mas é outra coisa. Então esse cargo comissionado, quando acabar o mandato lá do dito cujo, ele é chispado de lá, porque ele é um cabo eleitoral, rapaz, ele é um puxa-saco. É igual quem tem cargo na igreja, ele é um comissionado do ancião, comissionado do cooperador, do diácono, ele é um puxa-saco. Então só vai para quem é cargo comissionado, só quem tem cargo na igreja, os cargos mais importantes, é puxa-saco, é o lambibota. Então esses que escondem as coisas. Então ali é tudo mamando nas tetas das coletas da Obra da Piedade, nas coletas de diversos. Então, o cooperador é um mamateta, todo mundo mama nas tetas da coleta, por isso que ninguém fala nada. E não tem moral, aí quando sai, vê se critica, porque não tem moral para falar, porque ele mamou nas tetas da coleta também, direto ou indiretamente. Ele sabe o posto de gasolina, sabe que eu falei aqui no Vida Baixa? Ele foi convidado para ir com o diácono, com o ancião, para ir em tal lugar, tal. Sabe? Ele mamou nas tetas da coleta também. Então ele sai, mas não critica. Uma crítica pesada. Fica. Sabe? Essa conversa mole. Porque ele mamou nas tetas. Mas eu não mamei em teta de ninguém. Por isso que eu desço o cacete. A corrupção é uma corrupção tanto do dinheiro como uma corrupção da doutrina, uma corrupção moral, uma corrupção ética, uma corrupção de caráter. De ser vergonhice, ser vergonha, preguiça, porque tá mamando nas tetas da coleta, aí fica preguiçoso. Aí a igreja, é dessas coisas que afasta o que? O dom. Afasta o dom. A obra de Deus, na congregação cristã no Brasil, tá cheio de pecador, tá cheio de corrupto, cheio de gente. É uma feira. A obra de Deus agora é uma feira. É comércio puro. É mercenário, é mercadores de tapinha nas costas, mercadores de comportamento. Eles são mercadores, não são crentes, são mercadores. É um negócio, um faz uma coisa para o outro, outro faz para o outro. Um faz uma coisa para o outro, faz com o outro. Se você não fizer, não faço. Se você fizer e não me agradecer a vida inteira, não faço mais. É corrupção, é um povo corrupto, mercenário, mercadores, negociantes. É um povo negócio. Eles negociam as virtudes, sabe? Faz um favor para mim, eu faço outro para você. Se eu fizer um favor para você e você não me retribuir depois, eu nunca mais faço. E ainda sai, sabe? Isso não é amor, isso é negócio, isso é mercantismo. É a Babilônia de antigamente. Hoje na congregação também é a mesma coisa, é negócio. Não é virtude, não é valores, não é caráter,
não é santidade, não é integridade, não é essas coisas. É negócio. Quem vai para cargo é negociante. O diácono negocia, vende isso, o ancião vende cargo, vende influência. É um negócio. São traficantes. Traficante não é só de arma, ou de cocaína, ou de maconha, ou de heroína, ou de êxtase, não. De droga, não. Traficante de influência. Tráfico de influência é crime. Pelas leis, Constituição, Código Penal, Código Civil, tráfico de influência é crime. Por exemplo, se você é um presidente de uma Petrobras, de uma estatal do governo, você não pode sair dizendo o que vai fazer se você é o presidente daquela estatal. Por quê? Porque os negociantes lá de ações na Bolsa vai saber, aí vai ganhar dinheiro com as ações da empresa. Se o presidente da Petrobras ficar falando merda e abobrinha aí em tudo quanto é lugar, vai vazar a informação, o pessoal lá que negocia ações vai ver. Aí ele vai ser punido, vai ser demitido da Petrobras e processado. Por quê? Porque ele vazou informações privilegiadas, confidenciais. Então o ministério ele é tráfico de influência. Traficar influência é crime. Então o diácono é um traficante de influência, porque ele tem o poder da bolsa, do dinheiro, e aí o ministério ele fica chantageando as pessoas. Se você não se comportar assim, a gente não atende quando você tiver necessidade. Não vai ter oração, não vai ter velório, não vai ter unção, não vai ter carta. E o que é que ele está fazendo? Tráfico. Ele é traficante, está usando o poder a intimidar os outros. É um traficante, ele é um opressor, do filho do capeta, do demônio. E está cheio na congregação que está no Brasil.